Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, hoje foi dia de ação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma medida. Parte da medida que ele tomou seguramente era necessária. Tinha um grupo de amalucados se programando para ocupar Brasília, invadir o Senado, falando sobre isso, invadindo. E uma das medidas foi, vocês não podem ir para Brasília. Muito razoável. Mas no conjunto ali teve busca e apreensão. O que eles esperam encontrar lá? Fardas, né? Bandeiras confederadas, bombas. O que vai achar na casa dos caras? Pior do que aquilo que eles falaram. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que, quando o maluco exagera, você tem o Estado que vai lá e contém o maluco de algum jeito. Agora, quando você coloca em discussão o que uma autoridade máxima, que é o Supremo, exagera, a gente só pode debater, a gente não pode não cumprir, a gente só pode debater. Mas o que há, na sua opinião, para ser debatido nessa decisão do Alexandre de Moraes e como é que você vê essa história? Salve, Eneg, boa tarde, Débora, boa tarde ao ouvinte. Eneg, essa discussão é rica e complexa, né? Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, além desse ponto que você coloca, se toda ela é justificável, todos os atos ali da decisão são justificáveis ou não, entra aí uma questão que, assim, sempre vem à tona nesses casos, não só nessa decisão como em outras recentes, que é a da liberdade de expressão. Eu conversava aqui com algumas pessoas antes da nossa conversa de hoje de manhã eu conversava, para entrar aqui e tentar trazer assim um pouco de contexto a essa discussão toda que hoje vira e mexe, porque há várias ações do Supremo, né? Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, esse bando de acelerado. E sempre vem à tona, o Supremo está passando da medida, não está. Aí, Eneg, uma das pessoas com as quais eu conversava, ele me lembrou uma decisão da primeira turma do Supremo, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, em 2014, disse o seguinte, olha que interessante, a liberdade de expressão não existe para proteger apenas aquilo que seja humanista, aquilo que seja de bom gosto ou aquilo que seja inspirado. A liberdade de expressão é aquela que protege os nossos adversários, é aquela que protege quem pensa diferente de nós. Aí, ele disse isso, Barroso, e eu trago a frase do Barroso porque ele está na vitrine desse pessoal, né? Ele é um dos alvos, ele e o Alexandre de Moraes. E ele disse isso, Eneg, quando estava votando pelo arquivamento, para arquivar um inquérito aberto a pedido da PGR contra o deputado Marco Feliciano, aquele do sorriso público, né, que reformou os dentes com dinheiro público. O Feliciano tinha escrito no Twitter uma frase que era mais ou menos assim, a podridão dos sentimentos homoafetivos leva ao ódio, ao crime, etc. A frase é odiosa, é difícil a gente conceber alguém que diga alguma coisa dessa no século XX. Mas não é crime. E quem diz que não é crime é o Supremo Tribunal Federal, não sou eu, porque o Supremo mandou arquivar o pedido, a primeira turma do Supremo. Coisa de 10 anos antes disso, um pouco mais talvez, o Supremo tinha mantido uma condenação criminal contra um outro maluco chamado Siegfried Ellwanger. Por quê? O Ellwanger foi para o Supremo reclamar que ele foi condenado por crime de opinião. E o Supremo disse, não. O senhor foi condenado porque o senhor escreve, edita e vende livros que negam o Holocausto. Ele argumentou que tinha o direito de expressar suas ideias, etc., e tomou pau, Eneg, porque os livros, assim, são inacreditáveis. Ele defende a extinção dos judeus. Qual a diferença entre uma coisa e outra? No caso Feliciano, apesar do ataque horrendo, ele não conclamou ninguém à ação. No caso do Ellwanger, ele conclamava, ele pregava ali o ideário nazista, inclusive um chamamento à ação. Pois bem, pega esses dois casos históricos e traz para o Supremo de hoje a decisão do Sérgio Reis, do Roberto Jefferson, que foi para a prisão, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio e esses outros acelerados que eu já disse. O Ottoni de Paulo, deputado, por exemplo, chamar o Alexandre de Moraes de tirano não é problema. Ele tem até o direito de xingar um ministro do Supremo. O que se investiga nesse caso, e aí que está o limite, é a existência ou não de uma organização destinada a minar as bases da democracia e disposta a usar a força para isso. Vou chegar agora no seu ponto. Vamos pegar no detalhe. O mandado de busca e apreensão é contra 10 pessoas, entre elas o Sérgio Reis, um caminhoneiro chamado Zé Trovão, que parece que é um líder do caminhoneiro, o Ottoni de Paulo e mais 7. A decisão tem 22 páginas. Tem uma parte ali que o ministro defende.
direito de reunião, liberdade de expressão, o direito de falar o que você quiser e etc. Mas aí ele pega a argumentação da PGR, e a PGR diz, Oeneg, ali, que há indícios sérios de que essas pessoas se organizaram para efetivamente agir contra o Supremo e contra o Congresso. A PGR cita, eu anotei aqui para não falar bobagem, uma reunião que teria ocorrido no dia 25 de julho de 2021, em um hotel aqui em São Paulo, convocada por um movimento chamado Pró-Brasil. A PGR diz que havia 20 pessoas nessa reunião, entre elas Sérgio Reis, o Zé Trovão e esses caras. Depois dessa reunião, o Sérgio Reis, Paula e outros saíram falando dos absurdos que a gente já assistiu, mas mais do que isso. Um dos integrantes dessa reunião, que é chamado de Alexandre Petersen, ele é presidente de uma associação que é denominada Coalizão Pró-Civilização e teria organizado uma conta para receber dinheiro para financiar essa ação contra o Supremo Tribunal Federal. Então, o que se diz dessa decisão é a busca e apreensão é necessária até para, isso conversando com as pessoas, o Alexandre justifica e outras pessoas concordam com essa justificativa, até para descobrir se há financiamento, qual o tamanho dessa organização e se havia de fato ou não o risco de efetivamente haver uma ação contra o Supremo Tribunal Federal ou se esses caras só estão falando feito um bando de maluco. E isso só pode se descobrir fazendo outros atos de investigação. Ok, poderia chamar eles para depor, talvez outras medidas que não fossem tão gravosas como busca e apreensão, porque busca e apreensão e prisão são as medidas mais gravosas numa ação dessa. Mas está justificado na Alexandre, algumas pessoas concordam, outras ficam ali em cima do muro, precisava mesmo ou não precisava, mas a justificativa, Oeneg, é essa, é de que precisa se investigar se há de fato atrás desse bando de maluco falando esse monte de bobagem, uma organização, inclusive financiada, movimentando dinheiro, que para achar ou não ali provas de que eles querem de fato atacar o Supremo. Até para, de repente, descobrir que não, que é só um bando de maluco falando bobagem mesmo. E a pergunta que fica é a seguinte: quando você muitas vezes faz uma busca e apreensão e você encontra alguma coisa, numa busca e apreensão que eventualmente não foi bem fundamentada, mas daí você encontra, isso aconteceu, por exemplo, no Odebrecht. Você apresenta como prova do pedido de busca e apreensão o documento que você encontrou, mas você fez um pedido de... Não estou dizendo que é o caso do Alexandre de Moraes. Na minha opinião, absolutamente infundado, desnecessário. Desnecessário fazer a busca e apreensão. Vai encontrar o que lá? As fardas, as bombas. Mas no caso do Marcelo Odebrecht, pegaram o celular dele e encontraram lá informações que depois disseram que justificava a busca e apreensão. Mas teria que ter justificado a busca e apreensão antes. Tem uma discussão sobre se você tem que explicar a busca e apreensão e depois, ao encontrar, comprova o que você já havia pedido, ou se é razoável você encontrar alguma coisa só depois e aí explicar que fazia sentido você fazer uma busca e apreensão. Do contrário, como eu perguntei na abertura, 70 milhões de domicílios, se a gente fizer busca e apreensão em 70 milhões de domicílios hoje, nós vamos encontrar granada, arma anti-helicóptero, dinheiro falso, droga. E aí você vai dizer, bom que a gente fez essa operação para 70 milhões de pessoas. Agora, que tinha que fazer alguma coisa contra esses caras, eles ameaçavam fazer, eles se reuniram, eles passaram do limite da liberdade de expressão. Não é só expondo um desejo, mas o que eu te pergunto, e a gente não precisa concordar, é evidente, se a busca e a apreensão era a ferramenta. Até porque a outra ele não ia poder usar, vai prender os camaradas, mas ele não queria deixar passar. Então, não vou deixar passar. Prender não vai dar, o ambiente não permite, tal, mas vamos fazer uma busquinha e apreensão, aí a gente vê o que vem. Olha, Oeneg, essa sua ponderação é muito importante, ela não é menor. Ela é muito importante porque a gente já viu muitas operações serem anuladas exatamente porque a busca pelo Supremo, porque a busca e a apreensão não estava bem justificada. Isso realmente acontece e é preciso tomar cuidado. E eu, um pouco antes de entrar no ar, ouvi o seu argumento, inclusive esse dos 70 milhões de domicílios, e estava conversando com as pessoas, e assim, tem gente que concorda com esse seu argumento. Outras pessoas, eu te confesso que eu fico em cima do muro, eu ainda não formei opinião sobre isso. Mas tem gente que justifica dizendo exatamente o seguinte, não há,
essas 70 milhões ou esses 210 milhões de pessoas não há indícios de que eles se organizaram para atacar o Supremo, e eles nem estão vindo à rede social para dizer isso. Então, o que diferenciaria é isso, é que há indícios, na visão da PGR, do Alexandre de Moraes, muito fortes, que justificam essa busca, até para descobrir se esses caras realmente têm uma organização forte para atacar o Supremo ou se é só um bando acelerado. Agora, essas ponderações sobre as justificativas da busca e apreensão, você viu que eu citei ali várias justificativas que a PGR traz, que o Alexandre de Moraes coloca na decisão. Se elas são ou não suficientes, isso muito possivelmente o plenário do Supremo Tribunal Federal vai dizer depois. É isso aí, Pensa Brasil. Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Vamos ver o desdobramento desse caso. Valeu. Valeu, Eneg. Valeu, Débora. Abração para o ouvinte. Beijo, Aidar. Bom